História do campo de concentração de Auschwitz. Auschwitz é mundialmente reconhecido como símbolo de terror, genocídio e holocausto. Foi erguido em 1940 pelo sistema nazi nas redondezas da cidade de Oswiecim, ocupada na época pelo exército alemão, assim como toda a Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. O nome da cidade foi mudado de Oswiecim para Auschwitz, ficando o campo com o mesmo nome. O campo de concentração foi aumentado nos anos seguintes e dividido em 3 partes: Auschwitz I, Auschwitz II, Birkenau, Auschwitz II Monowitz, existindo também mais de 40 subcampos. De início, eram polacos os deportados e assassinados neste campo. Depois seguiram-se prisioneiros de guerra soviéticos, ciganos e de outras nacionalidades. A partir de 1942, este campo tornou-se no maior lugar de extermínio em massa de judeus em toda a história da humanidade, projeto nazi de extermínio total deste povo. A maior parte de judeus deportados era imediatamente exterminada nas câmaras de gás de Birkenau. Estima-se que tenham sido deportados para este campo mais de 1.100.000 judeus, oriundos de toda a Europa ocupada, perto de 150.000 polacos, prisioneiros políticos na sua maioria, cerca de 23.000 ciganos, mais de 15.000 prisioneiros de guerra soviéticos, assim como umas dezenas de milhares de prisioneiros oriundos de outras nações. A maioria desses prisioneiros morreu neste campo. No final da guerra, as SS iniciaram o desmantelamento e demolição deste campo, tentando assim encobrir esse horrível crime contra a humanidade. Destruíram as câmaras de gás e os crematórios e queimaram documentos. Os prisioneiros, ainda com alguma força, foram levados para outros campos na Alemanha. Os restantes, perto de 7.000, foram liberados pelo Exército Vermelho em janeiro de 1945. Na entrada do portão do campo de concentração de Auschwitz, existe uma inscrição: Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Neste lugar, antes da guerra, encontrava-se o quartel do exército polaco de Oswiecim. A possibilidade de usar de imediato estas instalações desertas, o aumento de detenções em massa de polacos, as prisões superlotadas, foram as razões principais que levaram as SS a abrir o campo de concentração neste local em meados de 1940, inicialmente para prisioneiros políticos polacos. No principal edifício de vigia encontra-se a porta de entrada ao campo de Auschwitz II Birkenau, mais conhecida pelos prisioneiros como Porta da Morte. Os nazis deram início à construção deste campo no outono de 1941, localidade de Brzezinka, situada a 3 km de Oswiecim, da qual foram evacuados os seus habitantes e suas habitações demolidas. Neste campo foi instalada a maior parte da máquina de extermínio e nela assassinadas a maior parte das vítimas do campo. Nesta foto, tirada por um soldado da SS em 1944, no mesmo local como é visto hoje, onde os médicos da SS faziam a seleção dos deportados. Eram colocados em 2 filas separadas, umas para as mulheres e outras crianças e outras para os homens. Entre esses, os fortes e saudáveis eram separados dos idosos, doentes, das grávidas e das crianças. Os declarados aptos para trabalhar ficavam no campo. Os restantes, entre 70% e 75%, eram conduzidos às câmaras de gás e exterminados. Essas latas, que continham o Ciclone B, encontradas no campo depois da liberação, em exposição em Auschwitz I, o Ciclone B foi usado até 1941 unicamente como desinfetante. Entre agosto e setembro do mesmo ano, passou a ser usado como meio de extermínio em massa. Era fornecido em latas especiais para evitar contaminações acidentais.
Essas malas de judeus deportados e exterminados em Auschwitz, encontradas no campo depois da sua libertação, em exposição em Auschwitz I, são restos de haveres que pertenciam aos assassinados. As autoridades do campo não tiveram tempo de enviá-las para a Alemanha ou de destruí-las antes da libertação do campo. O crematório funcionou de agosto de 1940 a julho de 1943. De acordo com os cálculos das autoridades nazis, nele poderiam ser cremados 340 cadáveres por dia. No compartimento ao lado encontrava-se a primeira câmara de gás. Nelas, as SS eliminaram milhares de judeus, assim como vários grupos de prisioneiros de guerra soviéticos, usando o Ciclone B. Em Auschwitz I, o interior da câmara de gás com capacidade de exterminar várias centenas de pessoas de uma só vez. No teto estavam os orifícios pelos quais era lançado o Ciclone B. Em Auschwitz II, Birkenau, foram construídas novas câmaras de gás com maior capacidade e nelas foi levado a cabo o extermínio de massa dos judeus. Com o tempo, esta câmara deixou de ser usada. Nessa foto podemos ver Auschwitz I, os fornos crematórios no edifício da primeira câmara de gás e crematório do campo. De acordo com os cálculos das autoridades, seria possível cremar neles 340 cadáveres por dia, uma vez que em 1943 foram construídos crematórios novos de maior capacidade em Auschwitz II e Birkenau. Os nazis deixaram de cremar neste campo. De acordo com a empresa que construiu os crematórios dos dois campos, nos novos fornos era possível cremar 4.576 cadáveres por dia. Essas são as ruínas da câmara de gás do crematório D2. Milhares de judeus, logo após a sua chegada ao campo, foram aqui exterminados. Para além desses, foram aqui cremados os cadáveres dos prisioneiros do campo, judeus, polacos, ciganos, entre outros. De acordo com as autoridades, era possível cremar nesses fornos 1.440 cadáveres diariamente. Nos finais de 1944, perdida que estava a guerra, os nazis desmantelaram os crematórios com a intenção de eliminar as provas dos crimes cometidos. No entanto, não conseguiram desmantelar por completo o edifício que, entretanto, tinha sido dinamitado a 20 de janeiro de 1945. Em Auschwitz I tinha um muro de fuzilamento. Nos anos de 1941 a 43, as SS fuzilaram aqui milhares de pessoas. Aqui pereceram principalmente polacos, líderes e membros dos grupos conspiratórios, reféns, assim como aqueles envolvidos na preparação de fugas.